nós vemos pessoas que estão em cima do altar infantilizados, que eles tiveram dificuldade a vida inteira de lidar com não, e quando ele recebe um não, ele fica extremamente irritado e ele começa a se vingar das pessoas, igual a Aitofel. E aí eles partem por tudo ou nada. Ou eles morrem ou eles matam. E eles matam com palavras. E eles matam com ações. Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E eu peço, todas as vezes que a gente inicia os nossos vídeos, eu peço que você continue compartilhando, curtindo e comentando. O YouTube, ele só tem uma linguagem. Ele só entende quando você comenta algo nos vídeos, aí ele passa adiante os nossos vídeos. Sem isso, fica difícil que ele coloque adiante o nosso conteúdo. Então, nos ajude nessa missão de curtir, compartilhar e que você comente alguma coisa para que o YouTube envie os nossos vídeos, para que a palavra do Senhor consiga alcançar outras vidas e outros lares. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Aitofel. Pastora, quem é Aitofel? Aitofel era um conselheiro de Davi, e nós vamos ler vários versículos, então eu vou te dar só agora nesse início, 2 Samuel 16, 15, e no decorrer a gente vai passando outros, 2 Samuel também 17, 23, mas eu vou ler agora 2 Samuel 16, 15, que diz assim: enquanto isso, Absalão e seus homens já estavam em Jerusalém, Aitofel também estava com eles. Esse homem, que era conselheiro de Davi, que era considerado um oráculo de Deus, aquele que tinha as respostas, aquele que falava diretamente com Deus, e tudo que ele dizia, aconselhava, Davi abraçava e acreditava como se ele fosse o mensageiro da parte de Deus. E esse homem era próximo, muito próximo do rei Davi, porque era o seu conselheiro pessoal, fazia o trabalho espiritual também dentro do palácio do rei Davi. Eu vou te dar um contexto, porque o contexto é necessário para a gente entender toda essa história. Então acontece que esse Aitofel, esse homem, ele chega ao trabalho desse conselho de oráculo de Deus, ele chega provavelmente por conta do envolvimento de Davi com Batseba, porque a história nos conta que esse homem provavelmente era avô de Batseba, aquela mulher que Davi se envolveu quando estava no seu palácio, olhou, desejou, mandou trazer essa mulher e depois ele eliminou Urias, o esposo de Batseba, e a tomou depois que ele mata o esposo dela, ele toma ela para si. E esse homem, provavelmente, devido a todo esse acontecimento, esse homem deve ter sido semeado no coração dele, já plantado nesse coração de Aitofel, um sentimento de décadas atrás, um sentimento de raiva, um sentimento de vingança, um sentimento de ódio, por conta do que Davi fez a sua neta passar. Provavelmente ele se aproximou de Davi até talvez com uma intenção futura, ele cometer algum tipo de vingança contra o rei Davi, por conta do que ele fez a neta dele passar, do que Urias passou, né, na mão do rei Davi. Então você vê que esse homem é próximo, mas que agora, todo esse contexto agora, nós vamos ver esse homem, provavelmente por muito tempo, alimentou dentro de si um sentimento de vingança. Queridos, um coração que ele está ferido, um coração com ódio, ele é capaz de trair. E agora, a vingança desse homem com o rei Davi, porque esse homem agora, ele está junto com Absalão, que também tem motivos para ter se rebelado, porque Absalão, filho de Davi, também
estava agora, todo esse contexto aqui, nós vamos ver Absalão se revoltando contra o seu pai. Você vai ver um filho rebelado e que esse Aitofel, esse conselheiro, esse homem que era oráculo de Deus, se juntando a Absalão para um plano de vingança contra Davi. Ele pensou, bem, essa é a minha oportunidade. Eu vou me juntar àquele que tem o mesmo sentimento que eu. Porque quando você está ferido com alguém, quando você está planejando se vingar de alguém por conta de algo que essa pessoa fez você passar, querido, é automático. As vidas vão se entrelaçar e você vai começar a caçar, procurar aquele que está também com o mesmo sentimento que você. Eu encontrei então agora, Aitofel encontra agora esse mesmo coração vingativo, esse mesmo coração ferido, porque Absalão guardou por muito tempo contra o seu pai a raiva de que o seu irmão Amnon feriu fisicamente, eu não posso falar a palavra, mexeu com a sua irmã Tamar. E Davi, a Bíblia diz que ele se irou com essa situação, mas ele não falou nada para corrigir o seu filho. Então, Absalão, por conta dessa situação, ele também estava guardando por muito tempo um sentimento de vingança contra o próprio pai. E aí Aitofel encontra esse coração ferido, igual ao dele, e eles se juntam para um plano de vingança. E agora, a gente vai ver que esse coração vingativo, ele não prejudica quem você está odiando ou aquela pessoa que você quer se vingar. Ele é prejudicial a você mesmo. E esse homem que era oráculo de Deus, que era um conselheiro, ele se torna agora um traidor. Ele se junta a Absalão, que também está traindo seu pai, para um plano e um planejamento de vinganças. E queridos, pessoas com dificuldade em liberar perdão, ela tem dificuldade para lidar com os nãos que ela recebe. Esse homem, ele esperou muito tempo para colocar em prática o seu plano de vingança. Ele se junta a essa traição de Absalão, que tem o mesmo planejamento, e aí Davi fica sabendo que eles se juntaram para se vingar do rei Davi. E agora Davi está no seu plano de fuga, está fugindo de Absalão, porque Absalão está desejando matar o próprio pai para tomar, e já estava tomando, realmente, literalmente já estava tomando o trono. E aí ele foge, e nesse contexto de Davi fugindo, ele diz o seguinte lá em 2 Samuel 16, de 20 a 23, diz assim: Absalão disse a Aitofel, você está pronto para me aconselhar? O que devemos fazer agora? Você vê um Absalão que usurpou o trono do pai, está sentado no trono onde era do pai, e agora ele chama a Aitofel, Absalão chama a Aitofel e diz, você está pronto para me aconselhar? O que nós devemos fazer agora? E aí no 21 e 22, Aitofel disse a Absalão, deite-se com as concubinas de seu pai, aquelas que ficaram para cuidar do palácio. Todos ficarão sabendo que o Senhor desonrou abertamente o seu pai, e os que estão ao seu lado se animarão. E Absalão armou uma tenda no terraço à vista de todos e deitou-se com as concubinas de Davi. Os conselhos de Aitofel, na época, eram considerados palavras do próprio Deus. Essa era a reputação de Aitofel com Davi e não era diferente com Absalão. Preste atenção, queridos, aqui, que tem algo muito forte aqui, dentro desse contexto, dessa história. Absalão está tomando o trono do seu pai e agora ele chama esse mesmo conselheiro, que era conselheiro do seu pai, Aitofel, homem considerado que era quando ele dizia algo, era como se era o próprio Deus falando.
Então esse homem tinha um respeito muito grande, Israel respeitava esse homem, Absalão respeitava esse homem, Davi respeitava, o palácio inteiro respeitava esse homem. E agora Absalão senta no trono e diz: agora vem, Aitofel, vem aqui, me diz, você está pronto para me dizer o que eu devo fazer, qual é o primeiro passo, porque eu já sentei no trono. E agora? Qual é o segundo passo? O que é que eu vou fazer? E esse homem agora, tomado desse sentimento de vingança, ele diz: pronto, é agora que eu me vingo do que ele fez com a minha neta, às escuras, na calada. Queridos, é um perigo um coração ferido e um coração vingativo, porque ele vai esperar o momento para fazer a situação daquela causa dele que feriu, que machucou, que doeu, aquela traição. Ele vem, mas ele vem duplamente com mais poder de vingança agora e diz assim: eu vou fazer pior do que você fez comigo, muito pior, eu vou te mostrar que vai ser muito pior do que você fez. E agora, queridos, você percebe que essa é a desforra de Aitofel. É o momento em que ele vai dizer assim: eu vou mostrar o quanto eu desprezo Davi. Eu vou mostrar não só para Davi, mas eu vou mostrar para todo Israel que aquilo que ele fez com a minha neta às escuras, na calada da noite, tomando ela para si, engravidando a minha neta, envergonhando a minha neta e a minha família, eu vou agora fazer a mesma coisa, dizendo para Absalão: pega todas as concubinas do teu pai, mas agora tu não vai fazer na calada da noite, às escuras não. Agora, Absalão, tu vai fazer para todo Israel ver. E essa foi a vingança que Aitofel guardou no secreto do coração dele. Ele diz: o que o teu pai fez no secreto, tu vai fazer agora à luz do dia, para que todos vejam, todo Israel contemple que você se afastou do teu pai, que abertamente você, olha, está desonrando o teu pai. Eita! Gente, um coração ferido, ele vai se vingar de uma forma onde ele vai destruir completamente. E o que Aitofel fez, destruiu o interior, né? A relação, completamente a relação dele com o seu pai. E é muito triste, porque o vingativo, ele não vai ferir só quem ele odeia, ele vai machucar todos que estão ao redor, porque a ferida dele já está exposta e todo mundo já percebeu. E agora, quando Davi fica sabendo que Aitofel estava dando conselhos para o seu filho, Absalão, ele faz uma pequena oração que está lá em 2 Samuel 15:31. Disseram a Davi: Aitofel se juntou aos conspiradores com Absalão, e ele orou: ó Eterno, que os conselhos de Aitofel sejam insensatos. E você vê uma grande insensatez nesse conselho que Aitofel dá para Absalão. E aí acontece que Davi manda Uzai, o seu amigo íntimo, para dentro do palácio para confundir esses conselhos de Aitofel. E aí Uzai vai, e aí na hora, e olha, com relação às concubinas, Absalão fez tudo, acatou piamente tudo e fez, para todo Israel ver. Só que agora Uzai chega no contexto da história para confundir os conselhos que Aitofel estava dando a Absalão. E Deus atendeu essa oração. Deus fez com que todo conselho, a partir dali, da presença de Uzai, fosse todos confundidos. E aí, eles estão planejando agora uma destruição contra Davi e todo o povo que está com ele fugindo pelo deserto. E aí ele aconselha que ataque logo e tal. E Uzai reverte a situação. Então, queridos, muitas vezes você vê dentro dessa situação de Absalão, de Aitofel,
É mais fácil você conquistar terríveis inimigos em batalhas ou superar grandes desafios no seu trabalho, no seu ministério, do que você ganhar e reter o coração do seu próprio povo ou da sua própria família. Às vezes é mais fácil você conquistar dentro da guerra um inimigo do que às vezes você atingir o coração da sua família e do seu povo. E você vê aqui um exemplo grande com relação a Absalão e Aitofel. E talvez a traição de Aitofel tenha inspirado, essa traição dele tenha inspirado o rei Davi a compor o Salmo 41:9, que disse assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, ele levantou contra mim o seu calcanhar. Grande foi a decepção de Davi, porque além dele estar passando toda aquela dificuldade com seu filho, um amigo íntimo que comia do pão dele, que era próximo dele, que era um conselheiro da palavra de Deus, se tornou o seu traidor. Então agora, quando Absalão pede conselho para Aitofel, ele diz algo, mas em sequência Uzai reverte isso para proteger Davi e quem está com ele, e Aitofel percebe que Absalão não aceita o seu conselho, e sim ouviu Uzai, que Uzai saiu vencedor e não ele, que o conselho de Uzai era melhor do que o conselho dele. Ele percebe agora que eu traí Davi. E agora, o que me resta? Não me resta mais nada. O orgulho desse homem faz com que ele não consiga aceitar um não. Ele acatou o primeiro conselho, deitou com as concubinas do pai. Mas agora Absalão está dizendo, não, o conselho de Uzai é melhor do que o teu, Aitofel, então eu vou ficar com o dele. E pessoas feridas, com o coração ferido, igual o de Aitofel, elas vão ter dificuldade de lidar. Porque a alma de Aitofel era uma alma adoecida. Era uma alma adoecida porque se afastou de Deus, porque não conseguiu perdoar, porque ele guardou rancor, ele foi fisgado pela isca de Satanás, que é a ofensa, estava ofendido. Ele se torna agora um traidor. E ele não aceita perder a referência de conselheiro, de oráculo de Deus. Ele não soube lidar com isso. Porque esse homem estava tomado de sentimentos ruins. Então, quando ele recebe um não, quando ele é rejeitado, ele não sabe lidar bem com a situação. E aí, o que esse homem faz? Ele, lá em 2 Samuel 17:23, disse: quando Aitofel percebeu que o seu conselho não seria seguido, ele montou em seu jumento e partiu para sua cidade. Depois de deixar pronto o seu testamento e de ter posto a sua casa em ordem, ele enforcou-se e assim morreu. Ele foi sepultado no túmulo da sua família. Ninguém gosta, queridos, ninguém gosta de ser contrariado e receber um não, tá? Mas nós precisamos aprender que na vida que nós estamos vivendo, nós não estamos brincando de grupinho de crianças com brincadeiras de casinhas infantis. Nós não estamos assim. Viver aqui é um grande desafio. Envolve os ciclos, envolve as estações e estações turbulentas demais, mas o que nós precisamos é buscar crescer, atingir uma responsabilidade, um equilíbrio que é necessário para uma vida com Deus. Nós temos visto uma geração se formando infantilizada, uma geração infantilizada com a síndrome de Aitofel. Se não sai do meu jeito, eu não quero. Se não sai do meu jeito, eu vou ou matar ou morrer. Essa é a verdade. Uma geração que se infantilizou, não aceita o não como resposta e aí parte por tudo ou nada. Ela faz igual a Aitofel. É uma geração que se envolve com tecnologia,
com inteligência artificial, mas elas não procuram pessoas experientes para dizer assim, olha, eu preciso de um conselho. Não, ela está tão infantilizada porque ela está apenas focada naquilo que é dela. Ela não se importa com o outro, ela não está interessada no que o outro pensa, no que o outro diz, no que o outro acha. É uma mente, uma alma adoecida, porque a síndrome de Aitofel tomou conta dela. E aí, queridos, esse é o perigo para esse tempo em que nós estamos vivendo. Porque não é só uma geração infantilizada. Nós vemos pessoas que estão em cima do altar infantilizados. Que eles tiveram dificuldade a vida inteira de lidar com não. E quando ele recebe um não, ele fica extremamente irritado. E ele começa a se vingar das pessoas, igual a Aitofel. E aí eles partem por tudo ou nada. Ou eles morrem ou eles matam. E eles matam com palavras. E eles matam com ações. Às vezes eles não matam a si, eles matam o outro. Porque ele tem tanta dificuldade de lidar com o não. Ou ele está tão tomado de um sentimento de que, eu não aceito. Eu não aceito que me digam não. Eu não aceito que não obedeçam o que eu quero. E elas estão tão feridas em cima do altar que elas estão matando com palavras. E isso é um risco para as nossas gerações futuras, porque pessoas feridas ferem. Pessoas mortas espiritualmente, emocionalmente, vão matar. Elas vão matar. E o que nós estamos fazendo com as nossas dores, com os nossos sentimentos? Nós estamos indo por tudo ou nada? Igual o Aitofel fez, foi por tudo ou nada. Já que eu não sei lidar com isso aqui, porque me disseram não, porque não acataram que eu era o oráculo de Deus, mas agora esse oráculo foi rejeitado, foi desprezado, então agora para mim, acabou. Acabou, vou tirar minha própria vida. Então, queridos, nós como cristãos, como líderes, como pastores, nós precisamos entender uma verdade. Uma mente corrompida, uma mente ferida, um coração cheio de rancor, cheio de ódio, é uma mente que não tem a mente de Cristo nela. E se nós entrarmos nessa ordem de vivermos dessa forma, se nós absorvermos as coisas daqui, nos decepcionarmos com as situações, nós não vamos estar alinhados ao céu. E nós precisamos ter cuidado, porque aquilo que nós levamos de feridas, de dores, e nós jogamos essa carga em cima do outro, porque eu fui rejeitado, porque eu não fui obedecido, porque eu fui ferida, porque me fizeram isso, porque me rejeitaram, por quê? Você vai estar tomado da síndrome de Aitofel. E sabe qual foi a síndrome de Aitofel? Orgulho, rancor, amargura, inveja, narcisismo, traição, vingança. Ele perdeu a vida dele por conta da incompetência em não saber lidar com o não e por ter guardado a ofensa. Aitofel se perdeu quando ele guardou o que Davi fez com a família dele, com a casa dele, e quando ele não soube lidar com o não. Ali ele percebeu que ele tinha perdido o cargo dele sacerdotal, de conselheiro, de oráculo. Ele não conseguiu lidar com aquela situação e ele preferiu sair e fazer o que fez contra a própria vida. E nós vamos precisar, queridos, durante o decorrer da nossa vida aqui, nós vamos precisar entender que nós vamos ter que abraçar alguns nãos que vão nos dar. Porque alguns nãos que vão nos dar, certamente será o sim de Deus para nós. Nem sempre o não é não. Às vezes as coisas não saem como nós queremos. Mas Deus pega tudo isso e transforma para o nosso benefício. Então, queridos, nós não podemos rejeitar os nãos que a vida vai nos dar e que algumas situações vão nos entregar. Nem sempre será assim. Às vezes será não. Mas abrace isso com propriedade, entendendo que isso, muitos nãos, vai fazer bem para você. Nem sempre é saudável você receber só os sim, os sim, os sim.
Eu não posso, e você também não, guardar para o futuro sentimentos de vingança. Porque eu fui ofendido, porque eu fui traído, porque eu fui machucado. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Precisamos acordar para essa verdade. A síndrome de Aitofel está aí. Eu estou como oráculo de Deus, eu estou como conselheiro de Deus, eu estou com um cargo maravilhoso, mas dentro de mim tem a síndrome de Aitofel. Aitofel e Absalão tinham motivos para odiar Davi, o seu líder? Tinham. Nós não vamos negar essa verdade. Não é porque Davi, queridos, era um homem segundo o coração de Deus, que eu vou dizer para você que eles não tinham motivos para odiar. Absalão era revoltado porque o pai não soube lidar com a situação do irmão com a irmã, do incesto, do abuso, guardou rancor. Aitofel não soube lidar com a dor do que Davi fez com Batseba, com a neta dele. Mas o que eu vou fazer quando o homem me decepciona? É isso que eu preciso entender. Decepcionado eu vou ser. Vai ter pessoas que vão me causar uma revolta dentro de mim? Sim. Mas o que eu vou fazer com essa situação? Eu vou precisar orar, queridos. Eu preciso liberar essa pessoa. Eu vou precisar orar por ela. Eu não vou precisar alimentar um sentimento de vingança contra ela. Motivos vão nos dar, mas eu decido o que eu vou fazer com essa dor. Eu vou decidir o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Eu posso ser cura, eu posso ser remédio, ou eu posso ser um mal, uma dor. Eu fico com a parte da cura e do remédio. Eu preciso liberar as pessoas que me ferem. Eu preciso liberar e orar por elas. E orar principalmente por mim. Orar para que Deus limpe meu coração. Para que o diabo não ache brechas para eu trabalhar a vingança e a rebelião dentro de mim. As pessoas vão te dar motivos, querido, para você odiá-las. As pessoas sempre nos dão motivos. Mas eu decido o que eu vou fazer com esses motivos. Amém? Então, que toda síndrome de Aitofel saia da minha vida e da sua vida, que ela não encontre pouso no nosso coração. Ainda que nos firam, ainda que nos apresentem situações em que eu tenho até motivos para odiá-la. Mas eu preciso guardar a minha alma e guardar os meus sentimentos. E você também. Porque uma alma ferida fere. E nós fomos chamados para ser cura. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra nesse dia. Eu te agradeço porque o Senhor falou comigo através dessa palavra. Nós rejeitamos as síndromes de Aitofel. Nós rejeitamos os sentimentos de vingança, de ofensa, de traição, de ódio, de rancor, de mágoa, de orgulho por não saber lidar com os nãos. Pai, em nome de Jesus, limpa a nossa mente, que toda síndrome de Aitofel saia do nosso coração e da nossa mente em nome de Jesus. Senhor, as pessoas nos darão motivos para odiá-las e até querermos nos vingar. Mas o Senhor é o Deus da vingança, é o Deus da justiça. Então nós queremos entregar aqueles que nos traíram e nos feriram em tuas mãos, para que a justiça seja feita da parte do Senhor, mas que as nossas mãos estejam limpas e que nós possamos ser remédio para todos aqueles que estão feridos. Guarda a nossa alma e o nosso coração de pecar contra ti e contra o teu Espírito. É o que nós pedimos, que Satanás não ache brecha no nosso coração e na nossa mente para nos comportarmos como Aitofel. Em nome de Jesus, nos dá um coração livre de ofensas, livres da traição, do ódio, da mágoa e do rancor e do orgulho. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado.
Amém, queridos? Shalom, graça e paz, que a paz do Senhor reine sobre dentro do seu coração, da sua casa, da sua vida, do seu ministério, aonde você congrega, que você seja remédio para todos aqueles que se feriram, para todos aqueles que te traíram. Que você devolva a ofensa para as mãos do Senhor e deixa Deus cuidar da tua causa, mas não entre na síndrome de Aitofel. Deus abençoe, shalom, shalom, graça e paz.